E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, é dia de vídeo novo no canal. Então, hoje eu vou falar sobre um tema também muito importante, que eu acho que muitos já se perguntaram, já se questionaram, já pediram ajuda de como buscar o Espírito Santo, ou como mais conhecido, como buscar o batismo no Espírito Santo. Então, a gente bem conhece que a forma de batismo é uma forma de morrer, vamos dizer assim. Pois a gente bem sabe, quando a gente vai se batizar nas águas, a gente mergulha e volta. Ou seja, você morreu para o velho homem e nasceu de novo. O batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa, mesmo que a gente já tenha batizado nas águas. Agora, o batismo no Espírito Santo, a gente precisa morrer para o nosso eu, a nossa carne, e sim viver para Cristo. A gente vai entender um pouco deste assunto no caminhar do vídeo. E você também pega a sua Bíblia, coloque de lado, vem acompanhar comigo esse estudo sobre o batismo com o Espírito Santo. São 4 coisas que eu coloquei aqui, não necessariamente seguir estes passos, mas são 4 passos, ou também pode haver bem mais. Só que esses 4 passos são bem essenciais, vamos dizer, obrigatórios para buscar o batismo com o Espírito Santo. Então, a primeira coisa, que não vem nada antes disso, é desejo. Você tem que almejar, desejar. Você, moço que está me vendo, você tem que desejar como você fosse comprar aquele par de sapato lá no shopping que era de 99 e agora está por R$ 49,90. Você tem que desejar, almejar, meu Deus, eu tenho que comprar. E você arruma condução, você arruma dinheiro, você arruma tempo para comprar aquele par de sapato. Você, homem, tem que desejar como você deseja um par de roupa, como você deseja talvez um game, não sei. Você tem que almejar o batismo com o Espírito Santo. Você está em constante oração, leitura bíblica. Você tem que falar: Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Deus, é isso que eu quero, isso para minha vida. Mas obviamente fugindo também do pecado. Viu? Moços fogem das menininhas. Viu? Moças fogem dos rapazinhos. Eu digo quando é rapazinhos e menininhas, é aquelas pessoas que não querem nada com nada dentro da igreja, não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Então, para a gente ser batizado com o Espírito Santo, deseje, leia a Bíblia e ore muito. Então, você desejar, colocar isso no coração, como meu pai diz a mim, que Deus quer nos batizar muito mais do que nós desejamos. Então, se você almeja muito, imagina como Deus já vai estar quando você estiver almejando bastante. Quando você menos esperar, pode acontecer, vai acontecer isso obviamente. O outro passo que eu quero colocar para vocês primeiro é desejar, buscar a Deus, e outro é estar na posição. Lembra quando Deus disse lá em Atos capítulo 2, ficai em Jerusalém, aqui, nesta congregação, e vai haver um tempo, depois de um tempo, ele não disse quanto, que eu vou mandar aqui como um som de um vento, e vai encher toda essa casa, e todos serão batizados. Aquelas pessoas que estavam lá, saíram pensando que poderiam voltar, que ia dar tempo. Aí houve um grande dia que Deus enviou um vento, como um som de um vento impetuoso, encheu toda a casa e encheu todos os que estavam reunidos, e cada um pousaram sobre cada um deles o Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então você tem que estar na posição. Você não tem que estar lá e cá, você quer, não quer, não quer, não quer de novo, faz a vontade de Deus, não faz a vontade de Deus. A gente vai entender isso no decorrer do vídeo. Estar preparado, estar na posição. Vamos ler Romanos, capítulo 1, e alguns versículos deste capítulo. Não vai ser todo o capítulo, capítulo 8. Vamos ler o versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Primeira coisa, andar segundo o Espírito e não a carne. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora o capítulo 4 deste mesmo capítulo, versículo 4 deste mesmo capítulo: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Paulo está lembrando novamente, segundo o Espírito e não segundo a carne. Pois como que a gente vai receber algo tão celestial, tão gracioso, tão grande, se a gente viver de uma forma terrena? Não faz sentido, não tem nexo nisso. Então se a gente viver segundo o Espírito, a gente recebe o que é Espírito. Se a gente viver como a carne, a gente vai receber coisas carnais. E coisas carnais não é bom. Agora vamos ler o versículo, do versículo 4 ao 6. Então agora o versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É o que diz para vocês, a gente vive de Espírito, é paz, é luz. E a gente vive na carne, é morte. Então a gente não quer viver nisso. Então se a gente quer viver no Espírito, a gente tem que viver em Espírito e em verdade, com Deus, com as coisas que Ele se alegra. Agora o versículo 8 do mesmo capítulo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então se você está vivendo de uma forma totalmente errada, já é um passo tão extremo para trás para receber o batismo com o Espírito Santo. Porque quem é da carne não agrada a quem é Espírito. Então você tem que ser espiritual para agradar a um Espírito, vamos dizer assim. Então se você está segundo a carne, coisas que desagradam a Deus, desobedece pai, é ruim na igreja, desobedece pastor, desobedece líder, você não vive uma vida tão boa assim espiritual, mas é um sobe e desce como uma montanha russa, isso já é um passo meio ruim para você buscar. Então é como a Bíblia diz, ó, você vai lá, volta lá atrás, vê onde você errou, pronto, consertou, agora você vem e oferece o teu sacrifício. Então se você está numa vida totalmente ruim, volta, conserta, depois volta de novo com Deus e fala, Deus, agora eu quero, agora eu desejo. Agora vamos ler, para terminar, do capítulo 8, versículos 12 e 13, que diz da seguinte maneira: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então se você matar tudo aquilo que é da carne, do corpo, pelo Espírito, você vai viver. Então vamos deixar um pouquinho das carnes, da carne, não do churrasco, tá, gente? Que a gente venha deixar um pouquinho do nosso eu, do nosso ego, das nossas vontades e viver para Deus. Existe também o sinal. O sinal é como você vai saber que você foi batizado ou não. Existe um sinal para você. Não é pular, não é gritar, não é chorar, não é sapatear. Existe um sinal para você saber se você foi ou não batizado. Está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, que diz o seguinte: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então é as línguas, ou seja, as línguas estranhas. Se você não falar línguas estranhas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Você pode pular, rolar, como muitos dizem, carregar banco nas costas, mas se não falar em línguas, você não foi batizado. Em Atos capítulo 10, versículo 44, também diz isto. Vamos ler lá. Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46 diz o seguinte: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, ou seja, se você quer saber se você foi ou não, somente línguas estranhas. Se você for batizado falando em línguas, você está batizado. Se de repente você pensa que foi batizado, mas não falou em línguas, você não está batizado. E o último ponto, que é um grande passo, é a renúncia. Obviamente você vai renunciar coisas que você goste. Você não vai renunciar coisas que você odeia. Renunciar coisas que
você ama, que você gosta, talvez do seu celular, o seu WhatsApp, o seu Twitter, Instagram, Facebook, um tempinho com os amigos no videogame, com as suas amigas no shopping. Você tem que renunciar essas coisas, coloca seu joelho ao chão. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 é bem conhecido: não conformeis com este mundo, mas transformai-os. Você tem que entregar o vosso corpo perfeito e agradável a Deus. Quando a gente pensa em corpo, o corpo é constituído de alma e espírito. Então, ou seja, você tem que se entregar por inteiro a Ele. Então, você tendo o desejo, orar, renunciar, estando na posição, você é só continuar nessa situação, que a qualquer momento você pode ser surpreendido com essa maravilhosa bênção. Uma experiência inagualável, inexplicável. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi sobre o Espírito Santo, o nosso Consolador. Se você gostou, dá um like, comente a parte que você mais gostou, temas, sugestões, perguntas. Agora eu estou no Twitter, @Giliard, no Instagram, @GiliardRafael. Se você não é inscrito, se inscreve nesse botão aqui que está aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos essa ideia do batismo com o Espírito Santo. Para alguns amigos e amigas que não sabem ou que têm dúvidas, este vídeo resolveu as suas dúvidas, os seus questionamentos. Também passe para os seus amigos, que também pode estar ajudando e ajudando outros. Então é isso aí, pessoal. Até segunda-feira. Até mais. Tchau.